Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos começar. Já estamos na hora, né? 20 horas e 1 minuto, dia 4 de outubro de 2022. Vamos fazer a nossa prece então, né? E vamos todos fechar os olhos, vamos abrir o coração e vamos dizer, querido Mestre, que seja feita a tua vontade, Senhor, acima da nossa, em todos os instantes da nossa vida, mas que possamos compreender, Senhor, a tua vontade, que possamos enxergar com discernimento, com elevação, que possamos intuir os bons espíritos que estão próximos a nós, tentando nos ajudar, que possamos aurir a energia divina que flui para toda a humanidade, para toda a criação, elevando o nosso padrão mental e emocional, elevando o nosso padrão de entendimento, de comportamento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua vontade e a aplicarmos no dia a dia todo o amor que nós possuímos, todo o entendimento que nós tivemos. Pedimos as tuas bênçãos para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, em seus lares, em seus trabalhos, no trânsito, nesse exato momento ou depois, no material gravado, todos aqueles que estão no Brasil ou fora dele, todos que estão na matéria ou na vida espiritual, todos que estão nos ajudando ou que estão sendo ajudados, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, que envolva também todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, todos os companheiros que são lembrados possam ser abençoados com o teu auxílio, com o auxílio dos amigos espirituais. Muito obrigado por tudo, que a tua luz brilhe em nós hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e estamos aqui todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas sempre, tá? E você está convidado a estudar conosco a doutrina espírita, sempre procurando o que há de mais terapêutico nos conceitos espíritas para que a gente possa melhorar nosso padrão mental, emocional, comportamental, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem o livro Os Mensageiros de André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nosso quinto encontro, se vocês se recordarem, nós, na semana passada, né, a gente começou a fazer o caso Vicente, né? Capítulo 4, mas nós fomos interrompidos, né? Fomos, fomos interrompidos por força maior. Tivemos um problema de conexão, né? Parece que deu uma paradinha de novo aí. Oh, meu Deus do céu, só faltava essa. Deixa eu ver, deixa eu sair aqui no. Aí é perseguição, hein? Não, aqui é só no celular aqui que tava parado. Né? Então, hoje a gente pega firme, hein? Hoje a gente vai sem olhar para trás. Se Deus quiser, né? Então, nós vamos, como a gente perdeu até o material, aconteceu, acho que teve um bug aí, porque teve uma atualização do Facebook no dia, muita coisa estava diferente. Eu acho que deu um bug aí que a gente inclusive perdeu o material, né? Eu fui ver, tinha até da segunda-feira passada, parece que também, né? Acabou perdendo, né? Mas eu já tinha baixado o material, então a gente já colocou no YouTube, né? No Spotify também. Mas os mensageiros a gente fez um pedacinho e a gente acabou perdendo, né? Então vamos recomeçar, tá? Vamos pegar do começo, sem muito comentário, né? A gente faz até onde a gente
A gente já tinha falado, né? Então, o André Luiz, ele estava, só recapitulando, né? Ele estava começando um curso, chegando no, no curso lá de mensageiros, né? Se preparando para aprender, né? Para auxiliar aqui na Terra, no centro de mensageiros, né? E chegando lá, o Aniceto, que é o instrutor, pediu para chamarem o Vicente, que era o único médico que fazia parte da equipe do Aniceto, né? E agora ele chamava o Vicente para ele acompanhar o André Luiz, para que os dois médicos aqui na Terra, eles pudessem trocar experiências, né? Então, capítulo 4, o caso Vicente. Vicente, semblante muito calmo, olhada inteligente, lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Né? Então, os dois estão se conhecendo e tal. Ele já teve uma boa impressão do Vicente, né? Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias longamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Né? Então, eles trocaram impressões a respeito das limitações da nossa ciência na matéria, haja visto que a ciência espiritual ela é muito superior à nossa ciência material. Aqui a nossa ciência material ela é influenciada pelos nossos defeitos morais, né? Pelos nossos problemas, nosso orgulho, vaidade, egoísmo, interesses materiais, né? Isso dificulta muito o avanço da própria ciência, assim como dificulta o avanço da humanidade, né? Nem sempre a ciência está conosco para o nosso progresso realmente, né? É, muitas vezes ela está junto dos interesses, né? De manipulação e tal, né? Então, eles estavam conversando, né, a respeito dessas limitações aqui da matéria, né? Da ciência material, né? Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele, né? Então, pelo que nos parece, o Vicente ainda não tinha feito uma visita ainda à Terra, né? Não participou em processos de auxílio, né? Embora ele já estivesse estudando com o Aniceto, ele não ainda tinha tido experiências de auxílio na Terra. A gente não sabe se ele já teve algum contato com o planeta depois de ter desencarnado ou não. Aqui não está explícito isso, né? Certo. Não estava conseguindo entrar, Magali? Às vezes tem algumas dificuldades, né? Ultimamente, pelas dificuldades, pelas mudanças que eles fizeram aí, tá um pouco mais difícil do que normal. Ai, ai, né? Então aqui o Vicente, ele já admirava muito o Aniceto já, né? O Aniceto devia ser um espírito altamente preparado, né? Estava cheio de conceitos entusiásticos, o Vicente. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança, né? Então, né, já dá para a gente imaginar mais ou menos o perfil psicológico do Vicente, né? Estava cheio de conceitos entusiásticos, né? Devia ser uma pessoa de muita energia, né? E em pouco mais de uma hora os dois já estavam bem íntimos, né? Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva,
Então o André Luiz contou a história dele, né? Contou as dificuldades dele, o choque que ele teve, né? Ao se defrontar com o segundo casamento da viúva dele e tal, né? Porque os dois estavam se conhecendo, né? Trocando impressões, né? A respeito da vida pós-morte e da vida material, né? Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa, né? O André Luiz estava valorizando ali tudo que ele estava contando da história dele, estava lá colocando ênfase, né? Toda a ênfase possível no relatório verbal que ele estava fazendo para o Vicente, né? A mania que a gente tem, né, de valorizar muito os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, né? A gente faz isso. Acaba colocando muita energia naquilo que na verdade deveria ter menos importância, né? E o bem maior importância para a gente, né? Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito. Ele, né? É interessante, né? Ele fazendo uma autoanálise dele mesmo, né? Uma autocrítica, né? Ele fazendo uma análise bastante honesta, né? Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis, né? Eu estava valorizando ao máximo aí. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá ok aí? Imagem, som, tá tudo ok? Então vamos lá, vamos juntos estudar, vamos juntos estudar. Então vamos lá. Ai, ai, ok. Então vamos continuar. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Né? Porque ele percebeu, né, que o André estava lá valorizando, sofrendo com a narrativa dele, né, que ele estava fazendo, da história dele, né? Aí o Vicente colocou a mão no ombro dele e falou: Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba que você foi muitíssimo feliz. Né? Agora quem não vai entender é o André Luiz, né? Como assim? Perguntou André Luiz, né? Sua Zélia, respondeu o Vicente, sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. Né? Tá certo, né? Tá certo, Vicente, como a gente já conversou, né? Em tais circunstâncias, não é de se admirar que o parceiro, que a parceira, né? Que o viúvo, que a viúva, né? Encontre uma outra pessoa, reconstrua seus laços afetivos, não é da gente se espantar, né? Não é de causar, né, tanto espanto para a gente. Não deveria ser, né? Não dá para a gente cobrar dos outros o que a gente mesmo talvez não conseguiria fazer, né? Viver sozinho e tudo mais, né? Então ele fala, sua Zélia respeitou você até o fim, não é? No meu caso, porém, a coisa foi muito pior, né? A coisa foi muito pior. Vamos ver como é que foi para ele, pro Vicente, né? Vamos lá, que agora começa a história, né? E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes como quem alinhava reminiscências e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos,
esposei Rosalinda, exultante de ventura, né? Quer dizer, deve ter sido um começo de casamento aí, um amor muito grande, né? Uma alegria muito grande aí do Vicente, né? Exultante de ventura, né? Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento, né? Quer dizer que ele não era apenas a parte material que pelo jeito, né? Ele trazia uma estrutura já confortadora e sólida, né? Porque às vezes o casal com dificuldades no início, aquela complicação, embora tenha sua função, seja muito importante, né? Até para o casal valorizar muita coisa, né? Que a gente aprende nas dificuldades e tal. Mas eles começaram já com uma situação confortadora, sólida, né? No terreno financeiro, mas também os tesouros de afeto e devotamento, né? Quer dizer, ele levou ali o maior sentimento, né? Levou ali o seu amor para o casamento e tal. E pelo jeito os dois viviam muito bem. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Né? Situação que os filhos, né? A coisa ia bem, né? Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Você vê, né? Ele tinha uma situação tão boa que ele não precisou nem começar a atender, né? Às vezes buscando é, companheiros que ajudassem no início, que indicassem pacientes, alguma coisa assim. Ele não precisou. Ele foi direto, como ele tinha recursos financeiros, ele, pelo jeito, ele gostava mais do laboratório, né? E se especializou, é, pôde, né, trabalhar no laboratório em vez de atender as pessoas, né, na clínica, né? Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes, né? Então, pelo jeito, ele era um bom pesquisador, né? Então, ele investiu ali e conseguiu atrair a confiança de muitas instituições e colegas, né? Através dos resultados brilhantes que ele alcançava. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Então Rosalinda ajudava ele, né, no laboratório, mas ele percebia uma certa contrariedade dela, né? Percebia um certo enfado. Às vezes a gente percebe, né? Quando alguém não está lá muito satisfeito, está mais constrangido pela necessidade de estar ali, não que fosse o desejo dela, mas ela sabia calar as contrariedades e conseguiam levar a felicidade doméstica de uma forma boa, né? Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Não é? Principalmente no começo, né? Principalmente no começo do relacionamento, né? A gente tende a idealizar bastante o outro, né? Só enxergar do lado bom. Depois, com o tempo, tanto um quanto o outro acaba enxergando também as dificuldades, né? Acaba enxergando os problemas, porque a convivência faz com que muita coisa venha à tona, né? A gente mesmo vai conhecendo a gente, né? Nós mesmos vamos nos conhecendo ao longo do tempo, né? Então é natural que o casal vá percebendo certas dificuldades. Mas no começo aqui tudo era alegria, né? Tudo era, era satisfação aqui, né? Ela era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos.
Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Eita, agora começa a confusão, né? O meu irmão Eleutério, né, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família, né? É lógico que nem sempre, quando as pessoas sabem respeitar, né, os ambientes, a família, né, nem sempre vai dar problema, né? Mas é quando começa, né, essas histórias, a participação de uma terceira pessoa aí, né? Se as pessoas não têm equilíbrio, não têm discernimento, não, acaba havendo confusão mesmo, né? Aliás, quantos casos a gente tem visto nos livros, né? Falando dessas situações, né? No mundo maior mesmo, né? Alguns casos ali. Então a Rosalinda, ela foi inexcedível em atenções. Foi toda cuidadosa em atenções, porque, afinal de contas, era alguém da família do Vicente, né? Até para agradar o Vicente, né? A mulher costuma tratar bem, né? Porque ela quer agradar o marido também, ela quer ser cordial e atenciosa e tal, né? Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar, né? Não morava na casa deles, mas residia num hotel, mas estava sempre com eles ali participando dos serões ali às noites, né? Sempre bem posto, interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco e pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse. No, ok. Para que ela cuidasse dos filhinhos, né? Dando assistência maternal mais assídua. Então ela pediu para se afastar lá do laboratório, que alguém fizesse o serviço dela lá, que ela tinha que cuidar dos filhinhos, né? Deu uma travadinha aí, né? Mas já voltou. Pelo menos aqui, acho que voltou. Tá? Ok? Voltou, né? Então vamos lá. Anuí, né? Quer dizer, aceitei satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhinhos, né? Quer dizer, já que era para cuidar, o pretexto era para cuidar dos filhos, então ele aceitou satisfeito, né? Porque ele percebia que se tratava do interesse dos filhos dele, né? Então era justo, né? Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Que a coisa não ficou só por aí, né? Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Aí aqui a coisa já está complicando, né? Deu uma paradinha de novo aí? Não? Acho que não, né? É, ok. E aqui a coisa já está complicando, né? Já está complicando. Porque se ela preferir o cinema, estação de repouso, em companhia de Eleutério, né? Por mais que Eleutério seja um cara gente boa, vamos pensar, né? Tem aquelas pessoas que são bem, né? Mas aqui já está ficando estranho, né? É um problema, né? Porque quando você tem um casal, você tem um circuito de forças, você tem um circuito de forças, né? Como se fosse um circuito elétrico ali, né? Que liga o casal,
Então o casal está fechado naquele circuito de forças. Isso é real. Até os chakras, os centros energéticos, né? Eles acabam se ligando. Vê se volta aqui o foco. Eles acabam se ligando, se entrelaçando, né? As ligações afetivas em vários sentidos através desse circuito de forças. Há um investimento recíproco. Há um investimento recíproco, né? Que eu me interesso por você, você se interessa por mim, eu invisto em você, você investe em mim. Então a energia psíquica, né? O interesse, o afeto, né? Então aquilo mantém, né? Relação sexual, entre outras coisas, né? Mantém o contato, mantém a ligação, o vínculo, né? Mantém o vínculo, certo? Quando começa a entrar uma outra pessoa, quando começa a entrar uma outra pessoa nesse circuito de forças, né? E começa a gerar esse interesse, aí pode começar essa terceira pessoa. Agora já não são dois, agora são três, né? Esse circuito de forças agora está circulando em três pessoas. E dependendo do investimento, se essa terceira pessoa começa a ser mais interessante, vamos dizer assim, né? Ou gerar mais desejo, né? Ou ser mais sedutor, ou, né? O ideal da pessoa, né? Seja homem, seja mulher, depende aqui. Pode começar você querer fechar o circuito de força só com essa pessoa, né? Deixando aquela primeira pessoa de lado. Há uma tendência muito forte para isso. Isso pode até vir a acontecer de fato, né? Muitos dos relacionamentos acabam dessa forma e outros começam, né? Aqui a gente não está nem julgando o fato em si, pode ocorrer de várias formas, né? Mas, enfim, esse é um fenômeno que ocorre. Se é isso que você deseja e você percebe que é o que está ocorrendo, você, né, vai indo por esse caminho e acaba concluindo esse caminho, né, de desligar de uma pessoa e se ligar a uma outra. Agora, se não é isso que se quer, tem que perceber o que está ocorrendo, né? Tem que perceber o que está ocorrendo. E se não é isso que se quer, então, peraí, né? Eu estou desinvestindo daquela primeira pessoa, estou investindo numa segunda, mas não é isso que eu quero, porque eu amo aquela primeira, eu quero ficar com aquela primeira, a gente tem filhos e tudo mais, né? Entendeu? Então, é nesse caso, é preciso uma revisão, né? Se não é isso que se quer, tem que perceber desse movimento, entendeu? Senão, não tem jeito, né? Porque a pessoa que está sendo deixada, ela vai ter cada vez menos o seu investimento e essa relação, ela vai ser cada vez menos prazerosa e cada vez mais carregada de cobranças e tudo mais. Então a gente tem que perceber do que está ocorrendo e intervir, né, na nossa vida, né, quando é a nossa vida, né, ou buscar ajuda para que a gente consiga reconstituir essa situação, né? Voltando a dar a olhar para a primeira pessoa, voltando a cuidar, voltando a sair, passear, né? Quando a gente tem essa possibilidade de reconstituir, né? Agora, quando não se quer isso, aí é mais difícil, né? Aí acaba sendo uma provação para quem fica, né? E acaba sendo uma nova experiência para quem sai, né? A Lia colocou, na verdade, ela já não estava satisfeita e não foi clara. É, pode ser, né? Pode ser, Lia. É, pode ser que já não estivesse muito bem, não estivesse gostando muito da situação, né? É uma coisa que a gente não tem muito elemento aqui para, né, para a gente saber, né? Mas é como diz no livro Vida e Sexo.
do, do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, né? Que em matéria de relacionamentos, assim, né? É, só quem pode falar a respeito são os próprios implicados, né? Então, sempre que nós tivermos para emitir alguma crítica, alguma, né, a respeito do casal, a respeito de quem saiu, de quem ficou, aí o Emmanuel fala, né, que muitas vezes onde nós vemos um erro é caminho para o acerto. E muitas vezes que nós vemos o acerto é caminho certo para o erro. É interessante o que ele fala nesse capítulo. Se eu não me engano, acho que é o último capítulo, ou penúltimo, uma coisa assim. Porque muitas vezes a gente julga de uma forma muito superficial, né? E ele fala, olha, muitas vezes quando nós estamos vendo um suposto erro, é caminho para o acerto. Só que nós não sabemos, né? Mas é a vida acertando certas coisas do passado, né? Então, reencontrando pessoas e reajustando o sentimento, é caminho para o acerto. E muitas vezes, quando a gente acha que está tudo certo, às vezes é o caminho para o erro. Às vezes está se mantendo um erro, que está se dando continuidade, às vezes, para um erro. Parece que está tudo certo, mas às vezes é caminho certo para o erro. Às vezes nas escondidas lá, está havendo um monte de irregularidades naquilo que parece tudo certo. Entendeu? Então, acho interessante esse pensamento do Emmanuel, né? Para a gente sempre tomar cuidado de, né, respeitar as pessoas e a gente não sabe, né? Da programação delas, né? Das provas que elas vão passar, né? Então é muito difícil a gente dizer, né? Tá? Então, né? Aí eu começava a preferir, né, o cinema, a estação de repouso, em companhia do Eleutério, tal, né? Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão, né? Então o Vicente ele parece uma pessoa confiante, né? Até as pessoas mais confiantes, as pessoas jamais, né? Às vezes é aquela pessoa também mais bondosa, aquela pessoa mais confiante, às vezes chega a ser um pouco ingênua. Às vezes por falta de experiência da vida, por falta de até uma certa malícia, né? Porque a gente também vai desenvolvendo uma certa, né, malícia, uma certa perspicácia. Não quer dizer que a gente seja malicioso, mas a gente vai também, né? A gente vai vendo que é preciso tomar alguns cuidados, né? E às vezes a pessoa é um tanto ingênua, um tanto, né? Acredita demais, às vezes, em algumas coisas. Então, a gente precisa também tomar certos cuidados, né? E ele não poderia desconfiar da conduta do seu irmão. Então, o irmão, para ele, era alguém que estava acima de qualquer suspeita, né? Enfim, era a realidade do Vicente naquele momento. Fora sempre criterioso em família, o irmão dele, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais, né? Quer dizer, profissionalmente era um avião, né? Era ousado, era, né? Mas em família sempre se mostrou criterioso, tal. Então ele não desconfiava do irmão dele, né? Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto, né? Que é normal, às vezes a pessoa começa a perceber a dificuldade. Aí mais se envolve com o trabalho, porque é aquela área que está funcionando, aquela área que está indo bem, e aí também está um certo problema, né? Porque às vezes a gente também não vai conversar, não vai tentar entender o que está acontecendo, né? Também vai fingindo que não vê, né? Às vezes acontece isso, né? Não sei se foi o caso aqui do Vicente, mas às vezes vai para esse lado, né? Ao invés de se usar a assertividade e procurar né, falar dos seus sentimentos e tentar entender do que está ocorrendo, às vezes vai
fingindo que não vê, até porque é preferível não ver, né? E às vezes vai se levando uma condição, vai se levando uma situação bastante difícil. Às vezes vai, né, se tornando bastante difícil, né? A Maria Lígia faltou diálogo e alto amor. Então, é quando as personalidades das pessoas, né, as nossas personalidades, né, elas se expressam no casamento, né? Então, a gente entra no casamento com as nossas características. Às vezes mais tímidas, às vezes mais expansivos, às vezes mais calados ou mais, né, mais exaltados aí, mais falantes, extrovertidos ou mais introvertidos, né? Então, assim, temos essas características e no decorrer da existência, né, matrimonial e do casamento, isso vai tendo certos impactos, né, na vida do casal, né? Isso vai influenciando, às vezes dificultando o diálogo, né? Medo de magoar o outro, medo de ser mal entendido, né? Então tem um monte de coisa, né? A Ellen colocou, não são obsessores agindo? Ixi, aí entra também a questão dos obsessores, com toda certeza. Nessas situações, usando as nossas características, né? Se aproveitando dos nossos defeitos, das nossas inseguranças, né? Então eles se aproveitam dessas coisas e vão ajudando a criar dificuldades, vão ajudando a dificultar o diálogo, né? A dificultar o relacionamento, a nos arrastar das nossas paixões, com certeza, né? A influência espiritual, ela, né? E aqui a gente não está querendo colocar culpa nos espíritos, a gente está dizendo que os espíritos infelizes, obsessores, tentando destruir a família, tentando destruir o casal, tentando destruir as pessoas, eles agem sim o tempo todo, tentando achar as brechas, né? Tentando achar as fragilidades nas pessoas, com certeza. Ok, pessoal? Certo? Vamos lá, né? Então ele tentava, né? A vida dele que era tão feliz, né? Tava tão feliz com a esposa, com os filhos, e tal. E de repente a coisa começou a desandar. E agora ele vivia uma amarga solidão que ele tentava disfarçar com o trabalho persistente e honesto. Pelo menos ele, né? Buscava o trabalho honesto, né? Buscava mais, acaba virando uma fuga também, né? E aí, quanto mais a pessoa vai ficando chateada, vai mais se afastando de casa, vai deixando a pessoa mais também, né? A mercê, né? Da tentação, né? Vamos falar assim, da tentação. E aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Voltar, né? Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência, né? Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia, uma infecção generalizada. Em poucas horas. Você vê que o negócio era agressivo, né? Porque na fossa nasal, pequena borbulha que nunca tinha dado problema, de repente se transformou num problema de extrema gravidade e a septicemia se estabeleceu. Tá? Você vê que coisa, né? Ok. Ok. Maria Lígia, o esforço tem que ser mútuo, né? Não existe casal quando um só se empenha, né? É verdade. É, com certeza. Né? Tem que haver
para que haja um relacionamento de fato, né? Não dá para ser unilateral, né? Realmente a relação, a Joana de Anjos fala a respeito disso no livro Amor, Imbatível Amor, né? O amor conjugal, ele requisita, ele precisa de uma reciprocidade, né? Senão fica muito difícil de ser mantido, né? Ok. Certo, pessoal. Vamos lá? Então, ele, né, declarou-se septicemia, né? Estado grave de infecção generalizada. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Você vê que coisa? Você vê que coisa, né? Então chamou, ele tinha conhecimento, né, de profissionais, deviam ser pessoas boas na profissão e tal. Fizeram verdadeira assembleia junto do leito ali para discutir o caso e tal. E nada funcionou, né? Então ele percebeu que o fim se aproximava rápido, né? Ok, vamos lá. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Né? Quer dizer, ele lembra, né, da Rosalinda, do Eleutério, que estavam consternados com a situação. Aparentemente, né, pareciam consternados, né? Ansiosos, né? O olhar deles ansiosos, tal. Enquanto ele se envolvia na neblina, né, da morte. Né? Nessa altura, Vicente fez longo estacato, né, como a fixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz. Né? Deu uma paradinha, né, deu uma longa parada, né, e aí depois continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. E você vê que coisa, né? Olha que interessante. Ó. Depois de algum tempo, de tristes perturbações nas zonas inferiores, né? Não parecia ser uma pessoa boa, não parecia ser uma pessoa boazinha, né? Uma pessoa boazinha que aceitava, né? Estava aceitando ali as dificuldades, estava trabalhando, né? A esposa, né? Estava com esse problema aí e tal, até que veio a morte. Por quê? Que ele passou algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, algum tempo, nós não sabemos quanto, em tristes perturbações nas zonas inferiores. Nós não sabemos, né, Alberto, quanto tempo foi, né? Algum tempo, nós não sabemos quanto, se foi alguns meses, alguns anos, nós não sabemos, tá? Mas por que isso, né? Porque a gente não está vendo quem é exatamente o Vicente, quem era o Vicente, o que que ele cultivava no íntimo. A gente sempre olha assim, de fora, de novo, o julgamento, a gente olha de fora, né? A gente não vê exatamente o que vai dentro das pessoas, a gente não vê exatamente a evolução que a pessoa tem, o apego que a pessoa tem, as paixões, os desequilíbrios, nós não sabemos, pessoal. Só que a gente olha de fora, a gente classifica, esse aqui é bonzinho, esse aqui é ruinzinho. Esse aqui com certeza vai para o céu com o corpo em tudo. Esse aqui vai para o umbral, né? A gente facilmente a gente cai nesse comportamento de querer classificar as pessoas. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui Deus me livre. Mas a verdade é que não é bem assim a coisa. Deus que olha o íntimo das pessoas, que trazemos um passado, né?
A Thaís colocou consequências de muitas existências. Exatamente, né? A gente até, vamos supor que a gente até tá mais bonzinho nessa vida, mas vai saber o que que a gente fez logo atrás ali, um pouquinho para trás. E aquilo ainda gera efeitos dentro de nós. Então, é difícil a gente avaliar esse tipo de coisa com os nossos olhos materiais. O plano espiritual tem condições de avaliar, né? Mas nós somos muito superficiais nesse tipo de análise, tá? Então, não é fácil, pessoal. Já pensou, né? Porque a história tá indo assim, dá a impressão que o Vicente vai pro céu, né? O Vicente vai direto para nosso lar, né? Mas a coisa não é bem assim, tá? Então, depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. E tem a questão também das ilusões materiais, né? Então, as ilusões materiais, elas são um véu muito espesso, que se a gente se apega muito a essas ilusões, elas por si só, elas se encarregam de nos fazer passar um bom tempo nas regiões inferiores até para desfazer desses véus da ilusão, né? Então, aí quando ele voltou para o nosso lar, quando ele se restabeleceu em nosso lar, aí que ele soube de toda a verdade. Mas qual verdade é essa? Né? Vamos ver aqui. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Até aí tudo bem, né? Foi uma surpresa para ele, né? Foi uma surpresa, mas talvez nem tanto também, né? Mas esse não é o maior problema, né? Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir o Vicente, né? Porque o André Luiz falou, pô, eu voltei, peguei a minha casada de novo, você também, né? Então as nossas histórias são idênticas. Mas aí o Vicente falou que não, isso é que não. E continuou explicando, né? Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Né? Quando ele voltou ao seu lar, ele soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Olha que tristeza. Né? O irmão dele inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Né? Pode acontecer, pessoal, pode acontecer que duas pessoas lá se apaixonem, né? São casadas, ou um é casado, outro não, mas se apaixonam perdidamente um pelo outro e queiram viver uma vida juntos. Pode acontecer? Pode. É o melhor para os dois? Depende do caso, depende da situação, né? É difícil para a gente avaliar pela mesma régua todos os casos, porque tem casos e casos, tem situações e situações, entendeu? Tem relacionamentos e relacionamentos que ambos já estavam vivendo antes né, com seu parceiro. Então tem um monte de situações que nós não vamos nem entrar aqui no mérito da questão, né? É uma situação delicada, né? É irmão dele, né? Então é uma situação muito delicada. Mas enfim, se apaixonaram, né? Cederam a tentações inferiores. Poderiam poderiam querer viver juntos e ela pedir separação, né? O divórcio, né? Na época acho que não tinha, a gente vai ver na sequência aqui. Poderiam querer viver juntos e, né? Sem problema, né? Ou enfrentando os problemas de alguma forma, poderiam. Sem maiores prejuízos, né? Poderiam. Podia ser que daqui a algum tempo nem estivessem mais juntos,
né? Acabada a paixão, pode ser que depois de um tempo nem estivessem mais juntos. Poderia ocorrer, né? É difícil a gente dizer. Mas, enfim, né? Eles se apaixonaram e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, porque na época acho que não tinha, né? Constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Sim, seria um escândalo. Mas se quisessem fazer isso e enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo, eles poderiam fazer, né? Se tivessem coragem mesmo de enfrentar, poderiam enfrentar. E tentar viver juntos, e tentar viver bem, poderiam fazer. Né? Não estou dizendo que seria o melhor, mas que poderia ser menos drástico do que aconteceu, né? Nós vamos ver aqui na sequência, né? Poderia ser menos drástico, né? Então, às vezes as pessoas rejeitam, elas fogem de uma situação problemática para criar uma outra mais problemática ainda. Pela covardia, às vezes, de enfrentar, de assumir e de enfrentar todas as dificuldades sociais e econômicas e familiares, às vezes cria um problema maior ainda, que foi o caso aqui. Que foi o caso, né? Vamos ver o que aconteceu, tá? Então, eles recusaram a hipótese de separação, né? O escândalo familiar. O problema é que a gente quer manter a aparência, quer manter né? A benignidade, né? Todo mundo nos vendo de uma forma benigna, e aí você cai num problema muito mais sério, né? Então vamos lá. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana. Olha só, que coisa triste, né? Que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Quer dizer, era melhor ter se separado, era melhor ter fugido que fosse. Às vezes, né, a pessoa, melhor que tivesse fugido de mala e cuia do que fazer isso, né? Do que acabar literalmente com a vida do outro, né? Seria menos mal, né? Seria menos mal, tá? Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Cada cabeça é uma sentença, como a gente diz, são escolhas, né? E às vezes as pessoas acabam, para evitar o escândalo público, para evitar um monte de prejuízos financeiros e etc., às vezes acabam caindo nas teias do crime, de fato, né? Num verdadeiro crime, né? Então o próprio irmão dele incutiu a ideia na Rosalinda, né? De aplicarem na borbulha nasal dele lá, que nunca deu problema, né? Aplicarem uma cultura microbiana, olha que plano perverso, né? E que ele mesmo obteria na primeira oportunidade, né? Triste, né? Muito triste. A pobre da companheira não vacilou. E aqui o Vicente falando, a pobre da companheira não vacilou. Quer dizer, ele chama ela de pobre, porque é mesmo uma infelicidade, pessoal. É uma infelicidade quando a gente entra por esse caminho, né, do crime, né? Quando você entra desse caminho do desequilíbrio, é uma infelicidade. A pobre da companheira não vacilou, né? Porque você está ali sob o efeito da paixão, sob o efeito, né, a visão fica meio perturbada, meio distorcida. Falta equilíbrio, falta discernimento, falta boas intuições, o alerta da consciência. E ela não vacilou. E valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. O Vicente falou, né? Ela foi infeliz, né? O irmão dele foi infeliz também. Quem faz o mal é infeliz por si mesmo, independente da gente julgar e condenar,
A pessoa que faz o mal, ela está condenando a si mesma, né? Ela está se condenando a si própria, entendeu? Então, quem faz o mal fica preso ao mal que faz. É da lei, né? Da justiça que seja assim, da justiça divina. Assim como quem sofre o mal, quem faz o bem, né? Está ligado ao bem que fez, né? Então, é a lei de justiça, né? É um assassinato, né? Ali neste ponto acredita em entidades que facilitam. Ah, sim, com certeza. Mas facilitam não só nesse ponto, viu, Lia? Facilitam já desde muito antes. Muitas vezes esse é um plano arquitetado já por eles, já desde o começo, já desde o objetivo muitas vezes já era esse mesmo, entendeu? Entre outros objetivos, às vezes que um ou outro se matasse, né? É o que eles conseguirem obter de nós, né? É o que eles conseguirem obter de nós. Eles tentam em várias frentes ali, tentam botar fogo no circo, né? Ver o circo pegar fogo. Então, aquilo que for mais fácil é o que eles acabam conseguindo aí, né? Articulando para conseguir alguma tragédia, né? Certo? Eu estava assombrado, o André Luiz falando. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social. O sonho, né? O sonho, né? Vive um sonho. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, né? Quer dizer, a aparência é uma coisa, né? São excelentes materialistas, né? Por enquanto. Como assim por enquanto? Enquanto possam viver a vida material, né? Porque a morte é a realidade, né? Nos tirando da ilusão. Enquanto eles estão no mundo transitório, assim é, pessoal, nossa vida material, nem sempre o bem é o que vence. Aqui na vida material, nem sempre o lado bom é o que leva vantagem. Jesus já deu exemplo disso. A vitória do evangelho ela não vai se dar imediatamente só porque a gente quer. Há 2000 anos que Jesus lançou a ideia do evangelho e o evangelho ainda está, nós estamos ainda aderindo à mensagem do evangelho, né? Então o mundo não vai mudar na rapidez que a gente gostaria, a justiça não vai se estabelecer aqui na rapidez que a gente gostaria. Então nós precisamos entender isso também, né? E as pessoas podem se dar bem fazendo mal, temporariamente aqui na Terra. Não quer dizer que vão continuar sem sofrer as consequências na vida espiritual, nas outras encarnações, né? Porque a justiça divina a todos alcança, né? O remorso também. A gente pode aplicar um anestésico na nossa consciência durante anos ou décadas, mas chega uma que, hora que a gente se cansar da vida que a gente está levando, hora que a gente abaixar a guarda, aí vem a lembrança do que foi feito. E aí a dor é terrível. A dor é terrível. Dizem que é a maior dor que existe é a dor da consciência culpada, né? Então, e olha só, autoconceito social, né? Quantas pessoas que estão tendo autoconceito social e que estão mergulhadas no crime de vários tipos? Isso aqui é comum na matéria, né? Grande fortuna, prestígio social, metal, né? Mas espiritualmente, aos olhos do espírito, como é que estão? Tá? Então, mas nós não precisamos ficar indignados ou revoltados, não. Isso seria nós cairmos num mal dentro de nós.
nós temos que lamentar essas situações e buscarmos fazer diferente, apenas isso. Que sirva de exemplo para nós, né? Que sirva de exemplo para nós, para que a gente possa continuar agindo de uma forma correta, com vigilância, com oração e assim por diante. Entendeu? Nosso objetivo não é ser a palmatória do mundo, embora o mundo, as leis divinas vão dar o retorno a cada um conforme as suas obras, né? Como Jesus disse, tá? Então, a lei divina é a mesma, absolutamente a mesma para todos nós. Né? Certo? A lei que bate em Chico, bate em Francisco. No palco bate em Chico, bate em Francisco. A lei é igual para todos nós. Tá? Então ninguém vai fugir da lei. Ninguém. Né? Nós já estamos terminando aqui, pessoal. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Né? Não é assim? Tudo tem o seu tempo. Primeiro a semente, depois os frutos. Tem certos frutos que vão germinar depois de um bom tempo. Tem certas atitudes equivocadas que vão levar um tempo para gerar consequências. Muitas vezes não é imediato, né? Assim como tem um bem também que a gente faça, nem sempre a germinação será imediata. O tempo é de Deus. O tempo, a colheita pertence a Deus, né? Os resultados, né? Nós podemos ter aquilo que a gente fizer, mas o tempo em que nós vamos ter esse resultado pertence a Deus. É o tempo divino, né? Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisso. Percebeu que o André Luiz ficou bem impressionado, né, coitado? Mas não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Olha só, auxiliando os nossos amados. Né? Quer dizer, o Vicente, né? Quer dizer, vamos ficar bem, vamos trabalhar, porque nós precisamos auxiliar as pessoas que a gente ama, mesmo que elas tenham feito alguma coisa para nós. Né? Eles continuam lá no círculo terrestre, né? Aguardando o nosso socorro. Né? Não se impressione. Aqui é uma frase daquelas assim que a gente tem que guardar assim, né? Com letras maiúsculas. Não se impressione, André. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Não, você tem as épocas da vida, as fases do ano, né? E perde as folhas, e um galho para lá, outro galho para cá, mas a árvore, para produzir, ela não pede, ela não precisa das folhas mortas. Aquilo já passou. Entendeu? Aquilo já passou. Nós, para produzirmos, não tem problema que a gente tenha passado por dificuldades. Nós podemos amar, podemos ser amados. O que nós fizemos de errado, o que gerou remorso em nós, erros em nós, nós vamos ter a oportunidade de refazer. Assim como a esposa e o Eleutério lá vão ter a oportunidade de refazer também a consciência deles em momento oportuno, né? Eles tiraram a vida do Vicente, talvez eles terão que reconstituir a vida dele. Talvez sejam futuramente. Nós não sabemos, né? Aí é a lei divina que vai, a programação do Vicente, ele que vai ver lá, né? Certo, pessoal? Então, para nós o que importa, né? Vamos ver a continuidade, ó. Para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Não valorizemos muito o mal, é simples resultado da ignorância e nada mais. É resultado da falta. Falta de discernimento, falta de entendimento, falta de equilíbrio, né? Então é a falta, a expressão da falta, é o vazio, é a sombra, né?
Então façamos luz para iluminar a sombra. Façamos luz para servir de referencial para os que estão próximos. Façamos luz para que nós não caiamos nos buracos do caminho. Né? Façamos luz para que nós não caiamos nos buracos. Né? Certo? Porque senão a gente se paralisa nesses acidentes de trabalho aí, né? A gente se fixa e faz desses acontecimentos impedimentos para a continuidade da nossa viagem. E a nossa viagem não precisa ser interrompida por causa desses acidentes de percurso. Nossa viagem deve continuar, né? Então nós temos que olhar para frente, né? E vivermos a vida, deixando as folhas mortas que caíram, os acontecimentos infelizes, né? Deixa para trás, né? E vamos dar frutos. Isso é o que importa. Vamos dar frutos à vida. Vamos matar a fome das pessoas, né? Espiritual. Isso é o que importa. Tá? Isso os espíritos amigos valorizam muito, pessoal. Demais da conta. Os espíritos amigos valorizam muito a nossa capacidade de nos levantar e de caminhar para diante. Porque é somente aí que tudo se resolve, tudo caminha para a solução. Se nós ficarmos caídos, cruzarmos os braços e ficarmos reclamando, é o caminho da estagnação, né? Então nós precisamos nos levantar e seguir adiante, porque a viagem continua, tá? Certo? Então finalizamos por hoje, né? Graças a Deus, mais um estudo finalizado, proveitoso, né? Acredito para todos nós. Quem não estará sem erros, né? No presente ou no passado. Mas os espíritos valorizam nossa capacidade de continuar a viagem, né? Analisar os erros cometidos, nos dispormos à mudança e seguirmos adiante, tá? Então nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a misericórdia divina que nos dá essa oportunidade a cada dia de acordarmos para um novo dia, de abrirmos os olhos para a vida, de podermos recomeçar independente de como foi o dia anterior. Nós temos uma nova oportunidade, que é um novo presente, que é uma nova chance de nós agirmos diferente, de nós buscarmos propósitos novos, de darmos um novo colorido à nossa existência. Uma nova luz na nossa alma pode se acender a partir da nossa decisão pela felicidade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nos nossos propósitos, abençoa os nossos lares, que possamos andar seguindo os teus passos, que possamos viver conforme os teus exemplos, Senhor. E que o teu amor nos envolva os corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos, né? Amanhã a gente não tem estudo, tá? Quarta-feira a gente não faz o estudo aqui. Mas na quinta-feira a gente retoma o estudo com momentos de saúde e de consciência, às 20 horas, e a gente conta com vocês, como sempre, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.